zebra geral. Atlético Mineiro e Santos estão nas quartas de final da Copa do Brasil. O Galo conseguiu o feito graças a um gol salvador no último suspiro da partida com o equatoriano Alan Minda contra o Juventude em Caxias. Já o Peixe eliminou o Remo com assistência de Neymar e bola na rede de Rony. Mas o confronto pegou fogo mesmo, com reclamações contra a arbitragem e confusão nos vestiários entre o camisa 10 do Santos e dirigentes do clube paraense. Na Inglaterra, o Arsenal está perto de anunciar a contratação de Bruno Guimarães, enquanto o Salah já desembarcou no futebol turco. No Corinthians, Memphis Depay segue a maratona de exames para renovar o contrato. Em Minas, o Cruzeiro ajusta detalhes para encarar a Chapecoense. No Sul, o Grêmio tem novo encontro com o Mirassol. E no Maracanã, a atração é o clássico Vasco e Fluminense. E o Palmeiras chegou em Cuiabá com larga vantagem para o duelo diante do Fortaleza. Um jogo muito importante para continuar mantendo nossa sequência, continuar mantendo nosso ritmo e nosso estilo de jogo, um bom jogo para continuar demonstrando isso. Temos essa vantagem, que é uma vantagem ampla, uma vantagem que foi o que o time buscou aqui nos primeiros 90, mas sabemos que lá vai ser um campo difícil, vai ser um clima difícil, mas vai ser para os dois e espero que o time consiga fazer o que vem fazendo, que é manter o resultado e ganhar lá. Amanhã tem Copa do Brasil e no fim de semana espero que já possa jogar, porque estou a esperar esse papel para começar a jogar. Infelizmente a gente não conseguiu fazer o resultado, mas dentro daquilo que são as ideias de jogo, está em aberto. A gente tem totais condições de ir lá fazer um grande jogo também. E o foco é sempre em jogar bem. As vaias, elas refletem um pouco o que aconteceu, né? O juiz, acredito que já tinha passado o tempo, ele levou o apito na boca para terminar, mas agora é pensar na Série B, valorizar as duas partidas que a gente fez, para que a gente pegue confiança, leve essas duas partidas que a gente fez contra uma grande equipe que foi o Atlético, que sofreu para nos ganhar, que sofreu para nos eliminar aqui. Tivemos a dificuldade, mas estamos muito contentes de passar de fase. É muito difícil jogar com eles, são grandes times. Mas de uma forma geral a gente sai muito feliz porque o importante é passar de fase, né? Quanto tempo que o Santos não passa assim, eu não me lembro ao certo aí, mas faz alguns anos. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Perderam a linha, hein? Ai, futebol, seu danado! Mexe com a gente em todos os sentidos. Ronaldão, pra você, bom dia. Você, se lá estivesse, jamais participaria de uma confusão que não foi nos vestiários, porque vestiário é sagrado. Foi fora do vestiário, hein, Rona? Menina Renata, que saudade do meu tempo que eu jogava bola, meu Deus, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, você falou? Esse tipo de coisa era uma coisa mais linda. Bom dia também, esses cavalos, esses perninhas. E vou dizer, hoje eu tô meio bloqueado, minhas ideias estão meio bloqueadas, eu tô um negócio meio esquisito. Eita. Mas me deu saudade desse tempo, dessas tretas, Cici, dos caras me xingando, aquela coisa toda. Ah, Ronaldo! Isso era lindo, pegar pau, os caras ficavam bravos. Isso é gostoso no futebol. Agora, agressão eu não gosto. Agressão nunca gostei, negócio de chegar às vias de fato. Mas é legal esse teretetê. Esse teretetê. O cara que tem 1,90 m vai querer brigar pra quê? Não tem briga, Cicinho. Bom dia. Só que não foi entre jogadores. Foi a comissão técnica do Remo com o Neymar, aquele diz que me diz que. Fato é, Edu Dracena, que em campo o Santos sai classificado, segue na Copa do Brasil e com 4 milhões de reais no bolso. Bom dia. Renata, bom dia pra você, meus amiguinhos. E o Santos estava precisando, e precisa muito de dinheiro realmente. Além do dinheiro, claro, né, a moral, a confiança, você passar para a próxima fase, né, depois de
5 ou 6 anos o Santos não classificaria para as quartas de final, então isso é importante também, uma vitória. E para quem falou que o Neymar não precisava ir lá para Belém, olha aí, Quem que falou? fez o Foi o passe, Cicinho. foi quem? Foi você? o Cicinho. Deu o passe e o Santos ganhou e passou para a próxima fase. Então, parabéns Neymar, parabéns Santos, agora é pensar no domingão no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a classificação do Santos, a arbitragem muito reclamada pelo Remo, as confusões entre comissão técnica do clube paraense e também o Neymar. Agora, Cicinho, falando em Copa do Brasil, o Galo, no último segundo, literalmente, da partida, eliminou o Juventude e segue na competição. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, seus linguarudos. Vocês viram, né? Vocês viram que vocês falaram? Vocês vêm apontar o erro dos outros e não apontam de vocês. Não, o Juventude é favorito. Gente, o Galo não me decepciona. Se bem que não foi um jogo vistoso, mas valeu a classificação. Se valeu pro Santos, imagine pro Galo. Galo classificado e aí se fortalece, hein? Eu já estava quase resgatando, que eu disse que ia para os pênaltis, estava acabando o jogo, quando eu vi o árbitro com o apito, mas ele não apitou e o gol saiu e o Galo está classificado, hein? Daqui a pouquinho, tudo da Copa do Brasil, jogos de ontem, de hoje, Mercadão da Bola, Memphis Depay fazendo exames. Agora a gente vai lá para o canal Jogo Aberto no YouTube, vai se conectando na internet, fica na TV e tem um recadinho. Mas eu já falei um milhão de vezes, sempre que a gente fala num tema Neymar é sempre muito complicado e perigoso, né? Porque existem diversas formas de interpretação. Ele tem esse leilão aí há anos, é uma ação nobre que ele faz. Eu quando falei no outro dia em que a diretoria queria saber, eu não falei que a diretoria queria saber porque eu quis dizer que tem que ver, isso está em contrato, isso é uma coisa de praxe, vem gente do mundo inteiro, é uma coisa super importante, né? E ele viria, como a gente ficou sabendo depois, no dia do jogo. Não é o ideal para você jogar futebol, ainda que ele esteja acostumado com tudo isso, e eu analisei dessa forma e tomei a decisão. Lógico que não deve ter agradado ao próprio Neymar, porque ele queria jogar, ele gosta de jogar. Ele chegou, não era nem 2 horas da tarde, mas eu já tinha definido um dia antes que ia ser daquela forma. E assim, eu acho que foi legal o primeiro tempo. A gente fez um bom jogo e o Neymar foi legal também, que ele veio e decidiu. Então a gente usou toda a força que tinha em benefício do clube. Eu acho que isso que a gente tem que fazer. Unir todas as forças como a gente uniu hoje para poder vencer. Uma grande campanha, agora o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Hoje, mais uma vez, aconteceu um grande absurdo da arbitragem brasileira. O VAR e o árbitro acabaram com o jogo. O Remo, mais uma vez, foi prejudicado. O VAR não era para interferir em nenhum lance e chamou o árbitro para interferir na expulsão do nosso jogador. A gente não tem mais o que falar. Esse VAR foi o que fez o jogo Vitória e Palmeiras. E veja o que aconteceu. E mais uma vez prejudica os times da região Norte e Nordeste. E prevalece novamente o time do Eixo. Isso é um absurdo que aconteceu hoje aqui em Belém do Pará. 15 segundos. Nós temos urgentemente que profissionalizar a arbitragem brasileira. Não tem mais o que falar. Edu, que alívio! Cicinho, você cravou que o Galo passava, passou. Ronaldão, Diga, bebê. eu e você só amanhã. Ah, só quintona. Será? Quintou. Olha lá, Cici, reza pra nós aí, Cici. Calma, já tudo da Copa do Brasil. Que confusão, hein? O Neymar, hein? Perdeu a calma, xingou. Até pareceu com minhas amigas quando eu era criança, né? Sua boba! Amiga, sua louca! Ai, amiga, mas depois faz as pazes. Fica tudo bem, né?
E o Galo, hein? O Galo entende de Copa do Brasil, deixou para o último momento para bater o Juventude por 1-0 e se classificar e comemorar a classificação. No Alfredo Jaconi, o Juventude apostava na força da casa. Do outro lado, o Atlético Mineiro queria sair de Caxias do Sul. Com a vaga nas quartas de final, o Galo começou dando as cartas. A primeira chance veio com Lianco de cabeça. Cissé arriscou de longe e levou o perigo. No cruzamento de Vitor Hugo, Coelho parou no travessão. O Ju respondeu na bola aérea e quase abriu o placar. E no fim do primeiro tempo, Everson precisou trabalhar. No começo do segundo, Natanael encontrou espaço para avançar, mas na hora da finalização, mandou longe. Marcos Paulo cabeceou sozinho na área. Milagre de Everson. Aos 40 do segundo tempo, Igor Gomes ficou cara a cara com Jandrei e bateu para fora. Já nos minutos finais, outra tentativa de Lucas Mineiro, a bola passou perto. Nos acréscimos, quando o empate parecia definido, o juiz até colocou o apito na boca para encerrar a partida. Mas aí, a bola sobrou para o Minda, que não desperdiçou. Galo em vantagem. Sentimento de muita tristeza. As vaias, elas refletem um pouco o que aconteceu, né? O juiz, acredito que já tinha passado o tempo, ele levou o apito na boca para terminar, mas agora é pensar na Série B. Não deixar que esse gol no final seja a tônica e a marca negativa de uma campanha que eu acho que foi uma boa campanha, termina antes do que nós gostaríamos, eu acho que termina antes do que nós merecíamos, mas o fato é que termina hoje. O Galo sai de Caxias do Sul com a classificação. O Atlético Mineiro venceu o Juventude e carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O próximo adversário será definido pelo sorteio da CBF. É muito difícil jogar com eles. São grandes times, mas sabíamos que tínhamos que acreditar até a última jogada, tínhamos que fazer nosso trabalho. Quem sorriu foi o Atlético Mineiro. A classificação veio no último lance e manteve o Galo vivo na Copa do Brasil. Ao Juventude, resta juntar os cacos e pensar na Série B. Cicinho, será que o mérito principal do Atlético foi a paciência para se classificar na Copa do Brasil? Eu acredito que sim, porque é aquela história que nós falávamos, que falamos ontem, né, Renata? O Juventude, ele foi degrau por degrau e quando chega num momento como esse, já começa a assumir um pouco mais da responsabilidade, da obrigação de você também impor seu jogo, e o Atlético Mineiro soube jogar fora de casa. Não foi um jogo bacana de se ver, com tantas emoções, mas o Atlético soube segurar o resultado. Se fosse para os pênaltis, eu acredito que o Juventude chegaria mais assim, inteiro e confiante. Mas o Atlético Mineiro acreditou até o final, e aí num lance, né, jogos assim, que as duas equipes têm o receio de perder no tempo normal, o erro é fatal. E acabou aí a defesa do Juventude falhando e o atacante do Atlético Mineiro concluindo em gol. Então, para o Atlético é uma vitória para dar moral, para arrecadar dinheiro e para abrir o olho também, que o Atlético precisa mais. Se quer avançar, precisa mais do que fez ontem. A gente estava comentando aqui sobre a partida, Edu. Não sei se o Everson não foi o destaque mesmo, né? Aparecendo com uma defesaça, mas muito seguro. E o Juventude, ontem eu até exaltei, tem uma defesa que geralmente se comporta muito bem, mas falhou no último lance e deu a vitória ao Atlético. Como a maioria dos jogos, né? O Everson faz as defesas importantes para o Atlético Mineiro, porque é um jogador já experiente, histórico, é ídolo da torcida, então ele é um cara que realmente faz a diferença. E o Juventude, Renata, até como o Cicinho falou, foi um jogo muito truncado, foi um jogo muito, sabe, aquele perde e ganha, aquela coisa toda, poucas chances de gol também. E aí, jogando dentro de casa, teve que abrir. E aí, no último minuto, nos últimos 10 segundos, que estava para acabar, você acaba realmente desconcentrando, e aí houve uma falha de comunicação entre os dois zagueiros, e acabou sobrando para o atacante. Mas eu vejo assim que o Atlético Mineiro com o Barba,
melhorou bastante. Antes da parada para agora, Renato, você vê já um time mais compacto, você já vê um time mais brigador, que não dá tanto espaço, a defesa também está bem sólida. Então, fruto do trabalho que foi feito durante a Copa do Mundo. Você ficou impressionada porque o Galo ganhou do Palmeiras. Sim. Na casa alviverde. Ronaldão, Verdade. no confronto entre a elite e a Série B, a Série A levou a melhor. Não é obrigação, claro, mata-mata é diferente, mas o Galo conseguiu suportar a pressão jogando na casa do Juventude e, diferentemente do São Paulo, levou a classificação. E o que me chamou a atenção também é a seriedade que os zagueiros têm que ter durante o jogo e esperar o apito final. Não é ficar olhando, ele colocou o apito na boca. Ô, André, você é de barbudo já, velho. Você sabe que o jogo termina quando o juiz apita, irmão. Vai reclamar do quê? Agora você tem que chamar a atenção do seu zagueiro. Corta, chega, antecipa, gritar, cantar a jogada. Agora já era. O atacante frio pegou, guardou. E os zagueiros esperando, eu tava vendo, o juiz colocou o apito na boca. Para, velho, que é isso? Tem que estar atento. E os dois zagueiros terminando o jogo, os dois tinham que agredir a bola. Subir na bola, os dois tinham que ir. Agora reclamar que o juiz colocou a pita na boca, agora é deitar e dormir e chorar. E é o seguinte, a Copa do Brasil continua, mais jogos nessa quarta-feira. Temos 4 confrontos para serem desenvolvidos. Cruzeiro e Chapecoense, Mineirão, 7 da noite. Na ida, lembrando, 0-0, nem cá, nem lá. Grêmio e Mirassol empataram também em 1-1 no jogo de ida e se enfrentam logo mais 7h30 na Arena do Grêmio. Teremos esse clássico sempre atrativo, diferenciado. Fluminense e Vasco da Gama, Maracanã, 9h30 da noite. Jogo de ida, ninguém abriu o placar. E aí teremos também Fortaleza e Palmeiras, o Verdão com a principal vantagem até agora na Copa do Brasil. O jogo será produzido na Arena Pantanal. Fortaleza vendeu o mando, 9h30 da noite. Na ida foi 3-0 para a equipe do Abel Ferreira. E a gente começa abordando todos os detalhes de Fluminense e Vasco da Gama. O Rio de Janeiro continua lindo. Noite de decisão no Maracanã. Fluminense e Vasco voltam a se encontrar. Só um vai seguir adiante, sonhando com o bicampeonato da Copa do Brasil. Depois de um primeiro jogo de poucas chances, a expectativa é de que a partida de hoje seja mais animada. Quem vencer se classifica e, em caso de um novo empate, por qualquer placar, a definição vai para os pênaltis. Mais de 50 mil torcedores estarão nas arquibancadas. Em campo, os times vão mudar pouco em relação ao confronto do último domingo. Ainda sem Thiago Silva e Freitas, o tricolor deve ser o mesmo. Recuperados de lesão, James e Castilho se tornam opções no banco de reservas. Desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo, o Flu acumula 4 empates seguidos. A pressão aumentou e uma vitória, acompanhada de uma classificação logo diante de um rival, não sería nada mal para acalmar os ânimos. Son clásicos y se juegan como tal y todos buscamos ganar, se juega con mucha pasión. Já do lado Cruz Maltino, o técnico Pedro Emanuel deve promover 2 mudanças. O capitão Thiago Mendes, retrabalho do comandante português, recém-chegado ao clube, tem sido elogiado, principalmente pela consistência defensiva. Pela primeira vez na temporada, a equipe não sofreu gols em 2 jogos consecutivos. E hoje, se a baliza ficar zerada, mais uma vez, as chances de classificação aumentam. Está numa crescente, é um início de um trabalho com um treinador novo. A gente quer evoluir nesse quesito, principalmente ter uma sequência de vitórias, e aí é tudo que a gente mais quer. Como eu falei, a gente sai mais um jogo sem tomar gol, espero que a gente possa vencer o jogo de quarta-feira para ser com a classificação e ter uma sequência de vitórias. Quem avançar, embolsa mais 4 milhões de reais, sem contar o sabor de revanche. Essa será a 4ª eliminatória entre os 2 clubes nesta competição. Na semifinal da temporada passada, o Cruz Maltino levou a melhor nos pênaltis. Em 2006, o Vasco também passou, enquanto o Fluminense saiu vitorioso em 2000, mas alguns elementos para apimentar essa rivalidade, que no âmbito estadual é a que mais tem crescido nos últimos anos. Rona, no ano passado, o Fluminense foi eliminado pelo Vasco. O time do Diniz, naquela época, chegou na final, perdeu para o seu Corinthians. E agora, será que o Vasco consegue repetir o feito?
Tá começando a mostrar um futebol diferenciado aí com o seu treinador, é uma equipe agora está mais compactada, por isso que o Fluminense está tendo dificuldade, o Fluminense está brigando até com a sua torcida, onde já se viu isso aí, brigando com o nosso menino Zubeldia, que é o cara que acompanha em campo. Acabaram de chegar jogadores, eu acho que a tranquilidade tem que ter pelo torcedor de um lado, mas se for eliminado mais uma vez pelo Vasco, acho que o Zubeldia não aguenta a menina Renata. Acho que vai mudar o treinador, mas mesmo pedindo calma, conhecendo um pouquinho só o Fluminense, com toda essa fumaça que está acontecendo lá, mas vai trazer e o Vasco está crescendo. Se o Zubeldia sair e tal, não tem treinador ali para estar pegando. O Renato está na praia ainda. Acabou de sair o Renato. Sair do Flu. Mas ele acabou de sair do Vasco. Ele saiu do Flu, foi pro Vasco, depois do Vasco. É assim, lá no Rio, sim, menina. Vai para Leblon, vai para Ipanema, vai para Copacabana, Posto 9, aí depois numa churrascaria, sim, toma aquele gueri-gueri. É assim lá. Agora, só para finalizar, Edu, no jogo de ida, o Fluminense criou muitas chances e desperdiçou vários gols. E o Vasco da Gama também teve os seus momentos importantes, mas ninguém conseguiu abrir o placar. É o que a gente espera, um jogo melhor, tecnicamente, até porque tem jogadores para isso, né? O Fluminense tem jogadores importantes. E quando você cria uma expectativa e você monta um elenco como o Fluminense montou, Renato, a gente espera que o Fluminense joga melhor, pela qualidade dos seus jogadores. E do outro lado, o Vasco, né, vem crescendo, como o Ronaldo falou. O Pedro Manuel é um cara que está conhecendo ainda os seus jogadores, está colocando na cabeça dos jogadores que o Vasco tem que jogar de uma forma agressiva, porque não tem tanta qualidade assim como o Fluminense. Então, espero que possa ser um jogo melhor e possa sair gols, porque nesse primeiro jogo não saiu nenhum gol. É 2 goleirão, né, meu? É, também. E o Fábio, 2 goleirão. Vai ser difícil fazer gol nesses caras aí. Falando em empate na ida 1-1 entre Mirassol e Grêmio, olha um detalhe curioso, Chico Garcia. Na história, o Grêmio nunca venceu o Mirassol. E tomara que hoje não seja a primeira vez. Noite de decisão na Copa do Brasil. Grêmio e Mirassol disputam a classificação para as quartas de final da competição. A primeira partida ficou no empate, 1-1. E qualquer vitória simples já coloca um dos times na próxima fase. E um jogo com desfalques em ambos os lados. Do lado gremista, o atacante TT teve constatado um edema na musculatura do quadril e não deve ficar à disposição de Luiz Castro. Giovani Cabral e Enamorado disputam posição pelo lado direito de ataque do Grêmio. Quem também não fica à disposição é o croata Filip Krovinovic, que não foi inscrito a tempo na competição e não vai para a partida. Já do lado do Mirassol, o goleiro Walter teve um trauma na coxa esquerda e não treinou com o restante do elenco e deve ficar de fora do confronto. Caso a ausência de Walter seja confirmada, Rafael Guanais deve manter Alex Muralha no gol do Mirassol. Aldo Filho segue lesionado e o meio de campo do Leão deve ser formado por Neto Moura, Denilson e também Eduardo. De um lado, o Grêmio, que busca quebrar um tabu, porque nunca venceu o Mirassol. Já o Leão quer manter o bom retrospecto e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Enfrentar uma grande equipe com valores individuais, por mais que a gente conheça bem o adversário, mas o maior respeito que a gente pode ter pelo Grêmio e por qualquer time é a gente ter o esforço máximo e se preparar da melhor maneira para conseguir fazer um grande jogo. Cicinho, como o Grêmio é o adversário do São Paulo no final de semana, eu imagino que você vai estar mais atento ainda a este confronto. Exatamente. E analisando essa equipe do Grêmio que ainda não engrenou, né? Não engrenou, é uma equipe com muitas dificuldades, treinador pressionado e na Copa do Brasil pode conquistar um resultado favorável para colocar um pouquinho de tranquilidade para o jogo do Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro o Grêmio está ali, na rabeira ali, perto da zona de rebaixamento. E o Mirassol também, né? Que agora deu uma respirada. Então, mas o Mirassol, ele está se reconstruindo. E está na Libertadores também. Exato, e a gente já vê o Mirassol... E o Grêmio está eliminado na sua melhor. Então, eu, como um bom torcedor, taca hoje e taca
taca final de semana. Que isso? Eita! A Renata ficou... Repete isso e siga O porque Grêmio você vai falou muito tomar baixo. taca do Mirassol hoje e taca do São Paulo no final de A semana. Renata já fui lá e tomei taca. E o Renato Gaúcho vai vir pra Não, deixar então os ele para, gremistas Cecil. Gostei mais da primeira parte. Aí você empolgou. Mas o Grêmio tá num desmanche só, né? O William tá fora, o Márcio Rocha tá fora, o Arthur tá fora. E é todo mundo saindo. Então o Grêmio eu não sei que rumo vai tomar, não. Eu volto, hein? O quê? Eu volto, hein? Ai, Tu é a Fica solução, no velho. Rio, aproveitando a vida. A melhor coisa. E vamos falar de Cruzeiro e Chapecoense? O Cruzeiro estava cansado, não fez uma partida brilhante, longe disso contra a Chape. Os catarinenses armaram a retranca e agora é a decisão no Mineirão. Em jogo de mata-mata, qualquer vacilo pode ser fatal. Vamos tomar contra-ataque, marca a jogada, faz falta, vamos fazer falta. Quantas que tiver que fazer, pra gente não tomar posição, vamos tomar contra-ataque, hein? Vambora. Põe no jogo, coloque no pra cima e todo mundo junto, organizado, são 90 minutos. Chape e Cruzeiro, na Arena Condá, foi um jogo de poucas emoções. Pouquíssimas. Só 3 chutes acertaram o alvo. O melhor, de Kenny Arroio, mas não teve jeito. A partida terminou sem gols. Quando a gente não toma o gol e quando a gente não erra, a gente está mais próximo da vitória. E eu tô um pouco satisfeito, porque são 2 jogos que a gente não erra. Nós temos que admitir que não foi um jogo muito brilhante. Foi um jogo onde na primeira parte nós estivemos claramente abaixo daquilo que é as nossas possibilidades. Jogamos a um ritmo lento, jogamos com pouca intensidade. Na segunda parte melhoramos um bocadinho, mas não muito. Arthur Jorge conduziu uma verdadeira reviravolta na temporada celeste. Pegou o time na lanterna, com 3 pontos em 6 rodadas e agora está na 7ª posição, longe da briga pelo título. Então, por isso, a Copa do Brasil e a Libertadores são a chance da Raposa de levantar uma taça ainda neste ano. Já a Chape é lanterna do Brasileiro, está a 12 pontos do 16º colocado e para passar de fase vai ter que superar um retrospecto negativo fora de casa. Longe da Arena Condá, pelo Brasileirão, disputou 10 partidas, empatou 3, perdeu 7. Uma delas por 2-1 no Mineirão. Nós temos é que saber e retirar disto da importância que é iniciar forte e terminar mais forte ainda, se possível. Ou seja, saber que até o último segundo, até o último minuto, nós temos que ser muito intensos, muito sérios no nosso trabalho, muito compenetrados para conseguirmos resultados. Quem não estará em campo aqui no Mineirão será Bolassi. O atacante, que defendeu o Cruzeiro na temporada passada, teve uma lesão rara no pâncreas, por conta de uma trombada no Kaique Kenji, ainda na partida de ida da decisão. O elenco de estrelas do Cruzeiro é posto à prova contra a Chape dentro do Mineirão. Edu Dracena, para você, qual é o grau de dificuldade dessa partida para o Cruzeiro? Média. Média, porque o Cruzeiro, claro, jogando no Mineirão, é o maior campeão da Copa do Brasil, né? Então isso, com 6 títulos, isso traz também uma confiança e sabendo jogar esse tipo de competição é muito importante também. É claro que o Arthur Jorge ainda perdeu algumas peças que ainda não está conseguindo repor, tanto que é o Christian, né? E o Kaique, o lateral esquerdo, ainda não conseguiu colocar um jogador ali. O Kaique Kenji está jogando ali, né? Jovem ainda, vai ter altos e baixos, mas tem potencial realmente para ser titular ainda do Cruzeiro. E agora jogando dentro de casa, fez um resultado bom lá em Chapecó, não tomou gol, né? E agora uma vitória simples pode classificar o Cruzeiro para a próxima fase. Então, é questão do ataque. Eu acho que o ataque está devendo um pouco, Renata, porque a defesa está se sobressaindo, está conseguindo segurar a equipe adversária, mas o ataque ainda está precisando fazer aqueles gols, não só um, mas vários gols aí para ajudar a equipe para sair vencedora. O Cruzeiro é um ótimo time, tem Gerson, tem Caio Jorge, mas esse Matheus Pereira, esse se continuar jogando como ele vem se apresentando, vai para a seleção. Ancelotti, de olho nele, hein? Fala agora do Palmeiras, que abriu a vantagem mais ampla nesses jogos de ida da Copa do Brasil. Fez 3-0 no Fortaleza, resolveu a parada no segundo tempo. E agora na Arena Pantanal tem muita tranquilidade para administrar esse resultado diante do time cearense.
uma vez na última década. Pois é, desde 2016, o Palmeiras perdeu só um jogo por 4 gols de diferença. Foi em janeiro desse ano, por 4-0 para o Novo Horizontino. Ou seja, a missão do Fortaleza para passar no tempo normal é praticamente impossível. E para levar para os pênaltis? Bom, o Verdão foi derrotado por 3 gols em apenas 4 oportunidades na era Abel Ferreira. A mais recente foi em outubro do ano passado, 3-0 LDU no Equador pela semi da Libertadores. Na volta, o Verdão virou. Mas existe uma luz no fim do túnel para o Leão do Pici. Uma dessas 4 derrotas do Palmeiras de Abel por 3 gols foi pro Fortaleza. Em 2024, pelo Brasileiro, com 2 do Lucero e 1 do Bruno Pacheco no Castelão. Só que o jogo de hoje é em Cuiabá, na Arena Pantanal, porque a diretoria vendeu o mando e vai ganhar cerca de R$2.200.000 por isso. Movimento criticado por Abel. Não deviam deixar fazer. Mas nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo, nem para o Corinthians, nem para o São Paulo, para ninguém. Mas entendo a parte financeira. Mas isso tem a ver com os regulamentos. Se me perguntas a minha opinião ao Abel, não. As equipas todas deviam jogar nas suas casas, todas. Com toda essa vantagem, a tendência é que o comandante dê um refresco para Marlon Freitas ou Andréas Pereira, jogadores de linha que mais atuaram na temporada. Em contrapartida, Flaco Lopes e Vitor Roque podem ter mais minutos. Um jogo muito importante para continuar mantendo nossa sequência. Temos essa vantagem, que é uma vantagem ampla, uma vantagem que foi o que o time buscou aqui nos primeiros 90, mas sabemos que lá vai ser um campo difícil, vai ser um clima difícil. Já Maurício está liberado para atuar. O meia foi julgado no STJD pela cotovelada no zagueiro Kaká do Vitória, pegou um jogo de suspensão, mas teve a pena convertida em advertência. Um excelente reforço, que marcou 4 gols pelo Verdão nos 4 jogos pós-Copa do Mundo. Para deixar claro, o lance ali foi totalmente sem intenção nenhuma. Eu não sou um jogador maldoso, nunca fui para machucar ou com maldade em cima de nenhum companheiro, muito pelo contrário. Do meu momento é um momento muito bom, tô muito bem, tô me sentindo muito bem fisicamente. Desgastado, o zagueiro Barbosa não viajou, assim como os lesionados Gomes, Kelvin e Paulinho. Então, um provável Verdão tem Carlos Miguel no gol, Giai, Murilo, Benedetti e Piquerez, M. Martínez ou Marlon Freitas, Lucas Evangelista ou Andréas Pereira e Maurício, Alan, Arias e Flaco Lopes ou Sousa. Já Paulo Autuori, que estreou domingo pelo Fortaleza, deu indícios de que deve mudar o time, focando mais na Série B. O atacante Pedro Henrique segue fora, suspenso pelo STJD. Assim, um provável Leão do Pici tem João Ricardo, Mucuri, Neres, Lucas Gasal e Fuentes, Rodrigo, Lucas Sacha e Rodriguinho, Vitinho, Wellington e Natan Fogaça. De um lado, o Lion busca um milagre para chegar pela 4ª vez na história às quartas da Copa do Brasil. Do outro, o Alviverde quer manter vivo o sonho do Penta e conquistar um título que não vem desde 2020. Ai, gente, vocês são impossíveis, mas o Palmeiras, esse time, que é bem complicado de ser batido. Até tropeçou para o Atlético Mineiro há poucos dias, mas quando ele tem um compromisso sério, pesado, o Palmeiras não brinca. E ele fez 3-0, usando bem o seu elenco, cansando um adversário que hoje está na Série B. Não tem, Edu, aquele glamour de outros tempos. Mas, se sim, a pergunta é para você primeiro. O Palmeiras hoje deveria jogar com time reserva ou deveria entrar com os titulares, ver qual é no primeiro tempo e depois poupar a turma? Olha, Renata, o Palmeiras ele tem time reserva e tem time titular. Os jogadores assim do Palmeiras, eles se adaptaram tanto à maneira de jogar do Abel
que o desempenho não fica distante a questão de reserva e titular. Então, assim, com o Abel de treinador, o jogador que é considerado titular, ele não vai querer ficar no banco para não dar espaço para os caras. E é um jogo como esse, na verdade, famosa assim, sombra, né, o chato no time do Palmeiras é exatamente isso. O Abel, ele consegue extrair tanto dos seus jogadores que os reserva incomodam os titulares a tal ponto deles não cederem espaço. E isso torna o Palmeiras cada dia mais competitivo, o melhor time hoje, até melhor do que o Flamengo. Pra falar a verdade, é chato torcer contra o Palmeiras. Porque, ainda bem que você entende isso. Não, é irritante, E hoje é um jogo assim, que é um jogo de goleada. Olha aqui do meu lado. Com todo respeito ao Fortaleza. Mas se o Fortaleza for pra cima pra tentar algo contra o Palmeiras, vai tomar taca. Se ele ficar se defendendo, vai tomar taca. Então, irmão, se correr, o bicho pega. Se ficar, o Ronaldo fala. Aí é com vocês. Bona, você concorda com o Cicinho? Eu acho que o Abel tem que escalar o Cicinho pra jogar na direita, porque não é possível. Eu tô vendo um palmeirense aqui. Não é palmeirense, não, é um realista. Eu tô vendo um palmeirense chamado realista. Cicinho no programa, porque é o seguinte, o Fortaleza, por que tirou o jogo dentro de casa? Não pode. Vocês estão numa competição fortíssima. Tudo bem que o Palmeiras joga com 12, com 13. O Palmeiras joga com 13, com 12. Onde vai ser o jogo? Era pro Murilo ter sido expulso aqui. Só que para o Palmeiras vale. Pro Remo não valeu ontem. Quem era pra ser expulso? Remo, o Murilo, o zagueiro. Porque ontem o menino do Remo foi expulso, Cicinho, e foi na lateral. Você imagine por dentro. Aproveitar então, tem coisa... que o jogo é na Arena Pantanal. Já falou. Se fica torcendo pro Palmeiras. Você largou o São Paulo. Você largou o São Paulo, tá torcendo pro Palmeiras agora. Deixa eu só falar uma coisa. Se não for no apito, dá jogo. Agora, se for no apito, vai ser contra o Fortaleza. É tudo contra o Fortaleza. Tudo é apito. É assim que funciona. Meu caro Mas amigo, olha deixa eu te só, falar uma coisa. O que a Leila fala? Você tem prioridade. A arbitragem não pode servir de muleta. O Ronaldo Vocês não reclamam faz tempo, mamãe Leila. Vocês estão sendo beneficiados faz tempo. Mas Brasileiro, quem na Copa do Brasil. No domingo, hein? Quem reclamou de arbitragem no domingo? Nós somos assaltados lá em Porto Alegre, mas vai ter a volta. Tudo é E menos de 5 eu não comemoro. É assim que eu tô. Porque na bola é diferente. E o Palmeiras tá aí no brasileiro. Se o Palmeiras for jogar... Só foi campeão por causa da arbitragem. Bola, os caras pegam a bolinha e levam embora. Tá, então é o seguinte, eu vou perguntar pro Ronaldo, que o Edu tira esse cima de mim aqui, Charlie. Olha só, se você tivesse no seu time... No meu time? John Arias, Paulinho... Vitor Roque, Flaco Lopes e Alan. Como é que você escalaria esse time? Eu posso responder? Pode. Olha lá, o Cici é palmeirense. Olha lá, o Cici é palmeirense. Se tivesse no time do Ronaldo, tava sem receber. Isso eu tenho certeza. E se tivesse no time do São Paulo, desapareceria o zagueiro e o Rames não receberia. Porque eu tô aqui no meio, aqui, ó. Cici virou palmeirense, velho. Tá, agora vocês dão um tempo que eu quero falar, por favor. Obrigada. Classificar na Copa do Brasil, hein? Celebração, felicidade, dinheiro na conta. Mas depois do 1-0 do Santos para cima do Remo, muita reclamação, provocação da comissão técnica do Remo com o Neymar. E o negócio chegou bem ali, ó, na porta do vestiário. Mais de 40 mil pessoas estiveram no Mangueirão na noite de ontem para apoiar o Leão na decisão diante do Santos. Eu já consegui um empate. O pior era o empate fora de casa. Agora a vitória aqui, pai, com a torcida apoiando. O que interessa é isso agora, é vitória. 4-0. E se o jogo já era especial, a presença de Neymar deixou a expectativa ainda maior. Neymar hoje não vai nem dar pro caldo hoje. E ele viria, como a gente ficou sabendo depois, no dia do jogo. Não é o ideal para você jogar futebol, ainda que ele esteja acostumado com tudo isso. E eu analisei dessa forma e tomei a decisão. Lógico que não deve ter agradado ao próprio Neymar, porque ele queria jogar. Ele gosta de jogar. Ele chegou, não era nem 2 horas da tarde, mas eu já tinha definido um dia antes que ia ser daquela forma. E assim, eu acho que foi legal o primeiro tempo. Quando a bola rolou, o Santos teve logo uma boa chance no chute de Gabriel Menino, que desviou na zaga. Em seguida, foi a vez do Leão em uma chance de ouro. Manga saiu livre e bateu em cima de Brazão. Sozinho, já bateu por cima. Nesse ataque, Marlon parou o ataque santista com falta e recebeu cartão amarelo.
o VAR recomendou revisão para um possível vermelho e Marlon foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Remo com 1 a menos. Hoje, mais uma vez, aconteceu um grande absurdo da arbitragem brasileira. O VAR e o árbitro acabaram com o jogo. O Remo, mais uma vez, foi prejudicado. O VAR não era para interferir em nenhum lance e chamou o árbitro para interferir na expulsão do nosso jogador. A gente não tem mais o que falar. Esse VAR foi o que fez o jogo Vitória e Palmeiras. E veja o que aconteceu. E mais uma vez prejudica os times da região Norte e Nordeste. E prevalece novamente o time do Eixo. Com 1 a mais, o Santos quase marca nesse chute cruzado de Gabriel Barbosa. Marcelinho recebeu e dominou com categoria. O chute desviou e Brazão mandou para escanteio. No fim do primeiro tempo, mais polêmica. Leonel Pico acertou a barriga de Gabigol e os santistas pediram expulsão. No segundo tempo, Cuca fez 3 mudanças com Neymar, Rony e William Arão. Em cobrança de falta frontal, Zé Wellison mandou esse foguete na trave. Mas o Santos teve o melhor momento nesse chute que teve desvio. E Marcelo Rangel fez milagre. Marcelinho recebeu e serviu Pikachu, que bateu forte. Brazão espalmou para fora. Aos 28 minutos, o lançamento para o Neymar. Zé Wellison falhou, ele entrou na área e tocou para Rony abrir o placar. 1 a 0 e aplicando a lei do ex. Você pode falar, você pode criticar, mas quando bate na porta, Neymar está lá para botar a bola nos pés de Rony. Na sequência, o Remo assustou nesse chute de Matheus Alexandre, que Brazão rebateu. O Peixe teve a chance de matar o jogo. Neymar saiu sozinho na cara do gol. A tentativa de cobertura foi para fora. Na reta final, o Leão teve uma falta e Vitor Bueno mandou na trave. Final de jogo, Santos 1, Remo 0. Jogo de Copa do Brasil é decidido nos detalhes. E foi assim que o Santos se classificou na noite desta terça-feira para as quartas de final da Copa do Brasil. Na saída de campo, Neymar provocou a torcida. Após a partida, rolou confusão na entrada do vestiário com Neymar e a delegação do Remo. Esse clima desnecessário, cara. Uma grande campanha, agora o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Nas redes sociais, Neymar fez algumas postagens. Agradeceu o carinho, objetivo concluído e ainda desabafou. Me xingaram, eu comemoro. E ficam bravos? Gente, cada um. O Neymar fez um post, o seguinte: os caras me xingam, eu comemoro e eles ficam bravos pro aquele lugar. Ele foi xingado antes do jogo, durante a partida e quando terminou o Santos classificado, porque todo mundo tem que comemorar uma classificação, não é? Na Copa do Brasil, jogando lá no Pará, um caldeirão, a torcida do Remo fez a festa, apoiou, mesmo depois da expulsão. Aí ele tá mandando beijinho, aquele beijinho irônico, né? Aquela coisa toda, mas sendo xingado. Só que teve muita gente aplaudindo também o Neymar. Mas, gente, era mata-mata, jogo de Copa do Brasil, clima quente. E aquela história, daí a confusão nem chegou no vestiário, foi na porta do vestiário. Porque todo mundo fala que o que fica no vestiário fica lá, ninguém se mete. Porém, essa vez foi pública. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu?
O bicho pegou no vestiário. Gente, foi muito quinta série, muito quinta série, um lá e cá, ninguém chegando, não teve nada de agressão, não teve violência, só violência verbal, trocaram O bicho pegou, mas pegou fora do vestiário, não é? Aí a melhor é a cara do Gabigol sem entender nada, tipo, o que eles estão xingando, o que tá pegando? Aí o Gabriel Menino, o Barreal, todo mundo olhando, e o Neymar enlouquecido lá, gritando, eliminados, Ronaldo. Eu não sei que No seu tempo era um pouquinho mais forte. Não, era mais tranquilo. Agora, não sei, o Neymar passou falando do Odarcy. Odarcy. Quem que é o Odarcy que ele tá chamando? Esse é um amigo meu lá de Goiás. Por quê? Não, o que será que disseram pro Neymar? Vocês percebem que ele tá passando, tá bravo e tudo, mas alguém diz... Aí, ó, aí ele fica indignado. Odarcy. É porque a galera tava gritando, né? Mas gritaram o quê? Pelo comportamento dele aí, não foi coisa legal, não. Você vê que ele vem, ele tá meio exaltado, mas ele escuta alguma coisa, ele surta, ele fala Fazia um monte. muito tempo que eu não via ele desse jeito assim. Pois é. Você lembra que você me perguntou o que falta pro Neymar, de repente, uma atitude como essa, sabe? Desabafar? Desabafar, comemorar. Curtir. E falar, pô, Isso aqui é uma é prova Santos. que ele não para tão cedo de jogar, né? Aqui é Santos. E é isso, de repente, essa motivação, essa raiva também. Porque, pô, você foi provocado, xingado o jogo todo. Você foi lá, conseguiu dar o passe do gol, conseguiu uma classificação, né, para o Santos, para a próxima fase. E é isso aí, extravasar, não tem essa... É muito mimimi do pessoal aí do Remo, porque são coisas que acontecem no futebol. E para que levar isso aí? Prejudicar, né? A expulsão lá. Se não expulsaram o Murilo... Mas aí é que entra a questão de prejudicar. É que eles colocam somente o que eles querem falar. Mas o chute que o jogador, o zagueiro, o defensor lá deu no peito quase do Gabigol, aquilo, na minha opinião, seria para expulsão, que ali não tem uma jogada ele visando a bola. Então, assim, ali também seria para cartão. E só a questão do posicionamento do Neymar, como ex-atleta, a gente responde essa questão de provocação. Por quê? Como que o jogador responde ao torcedor? Jogando futebol. O Neymar entrou e jogou futebol, em momento algum ele desrespeitou o torcedor. Se ele não dá aquela assistência genial, não sai o gol. Isso ainda é para expulsão? Então, isso daí não é para expulsão. Por que o diretor do Remo não fala nada aí? Então, assim, não é nada que a arbitragem é contra Nordeste, porque o São Paulo já foi prejudicado, o Inter já foi prejudicado, o Corinthians já foi favorecido. O Palmeiras então, assim, prejudicado. Isso daí acontece muito. A expulsão, então, não é desculpa. Eu acho que esse é um momento importante do jogo, é emblemático, porque com a expulsão, o Remo muda a estratégia, ele é obrigado a recuar, ele deixa de fazer uma pressão tão intensa no Santos, e o Santos, com o Cavadieiro, tinha perdido duas chances claríssimas. E aí vem esse lance. Outra coisa, o Daronco, pela experiência, pelo know-how que ele tem, como é que em campo ele não marca essa expulsão? Aí se ele viu, ele estava perto, ele estava junto na jogada. Se ele viu que não foi para vermelho, ele deu só o amarelo, por que ele muda de ideia? Então por que não tem personalidade um cara desse num jogo tão importante? O árbitro não tem que ter experiência, tem que ter personalidade, porque ele estava próximo da jogada. Não deu o cartão vermelho. Aí é chamado pelo Tarcísio, pelo VAR, e aí sim ele dá o cartão vermelho. Então o Daronco fica esperando toda hora o VAR, a orientação, a revisão. Eu não acho certo isso. Tem que resolver em campo. É muito fácil. Gente, olha só, tinha defensor, ele estava no caminho do gol, ele estava prestes a ter uma situação. Ele foi abalroado pelo Marlon. Então, assim, dizer que é um cartão vermelho absurdo, como é que o VAR interfere, não é absurdo. Mas o Daronco não deu em campo. A questão é, nós estamos aqui para analisar futebol, não é mesmo, Renato? E olha aqui, olha para você ver como que acontece a expulsão. O defensor, se você vê a jogada mais distante, o defensor do Remo, olha lá, ele está disputando, olha o outro, em vez de fazer a cobertura, ele fica olhando a disputa. Porque se ele está fazendo a cobertura, não seria o último homem. Não seria o cara nas costas, Cici, tá vendo tem outro lá marcando. Mas nós somos acostumados o quê? A você cobrir o zagueiro. Agora ele está vendo a disputa do zagueiro. Se perde, ele vai pro gol. Agora não tem mais sobra não, Cicinho. Tá vendo? Agora chegou nas costas, a jogada antes, Edu. Ele tá marcando a bola com o olho. O futebol então, hoje assim, é diferente. muita reclamação. Você falou que chegou nas costas aí agora, não falou? Os treinadores... E no domingo teve um lance nas costas mesmo, você falou que não era nada. Então você tem que decidir o que você fala. Eu não tava nem aqui na Porque você depende do quê? Você depende da cor da camisa também pra apitar? Porque teve um lance pior que esse, que foi uma chegada aqui por Fortaleza e depois E aí agora foi nas costas do cara, você tá falando que foi nas costas. Você tem que saber o que você fala, Cicinho. Não é possível, tá me irritando o Cicinho hoje, Renato. Mas nós vamos discutir depois se era para vermelho, se era para amarelo, falar de cada lance dessa partida. Aliás, o jogo entre Remo e Santos foi muito melhor que o do Galo.
Até para acompanhar, laicar, cheio de alternativas e o Remo tentando se superar com um a menos. Gente, preste a Corinthians. Preparação para a Copa do Brasil, jogo contra o meu Inter amanhã. Em desvantagem o Corinthians, mas no momento bastante atento aos exames de Memphis Depay. A missão não será nada fácil. Vencer o Inter por 2 gols de diferença para conquistar vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto fará falta, hein? A primeira coisa é acreditar, obviamente que não é uma situação fácil a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. Se ganhar por 3 gols, passa direto. E esse resultado aconteceu apenas 3 vezes em 2026, contra a Ponte Preta, Capivariano e Remo. Ah, e teve jogo em casa contra o Inter pelo Brasileirão. Derrota, 1-0, gol de Bernabé. Ontem teve reapresentação pós-folga com treino tático, hein? A atividade de hoje irá definir os titulares. E assim como Yuri, Zacaria Labiado, Vitinho e Kaique estão fora. Alex Santana é dúvida por causa de uma pancada no joelho. Treinou separadamente. E o Memphis? É isso que vocês querem saber. Ontem realizou exames em um hospital na capital paulista e hoje é aguardado no CT Joaquim Grava para mais avaliações. Tudo dando certo, assinará seu novo contrato com o Timão. Que novela, senhoras e senhores! Jogar quinta-feira é improvável, a torcida sabe disso. Um passo de cada vez. Primeiro tem que assinar e alguns pontos do contrato ainda serão debatidos. Afinal, a situação financeira do Corinthians pesa nesta negociação. E Memphis, por estar realizando exames, mostra que está disposto a fechar negócio. A gente espera que dê tudo certo para o Memphis chegar e entrar em forma rapidamente para poder nos ajudar. Lembrem-se que o clube deve ao atleta 45 milhões de reais e este pagamento, claro, está sendo negociado, assim como premiações e salários. Falta pouco para o desfecho desta longa e cansativa história. Em menos de 5 eu não comemoro! É isso aí. Eu vou te processar, para de me chamar de abelha rainha. Que não, você vem de comer a abelha rainha, olha o vestido. Olha lá, ó, legal, para. Falando em coisas assim que a gente lembra, memória, revisitar o passado, olha o que você disse no dia 15 de julho, faz pouco tempo. Eita. 15 de julho? É. Eu não vejo a hora de terminar esse campeonatinho e começar nossa Copa do Brasil, né? Porque nós temos um sonho em comum, meu querido Renata. Ou pode ser um sonho ou uma injeção de ânimo, sei lá, né? O que pode acontecer? Não vejo a hora de acabar isso. Eu prefiro a injeção de ânimo. Eu tô com medo. Essa injeção de ânimo aqui é... Essa é pra cavalo. Ultra, super blaster. Eu vou falar uma coisa séria. O futebol, ele é malvado. Malvado. Porém, o futebol também é surpreendente. E antes do jogo acontecer, podemos pensar qualquer coisa. Durante a partida, que vença o melhor, aquele que se empenhou e fez a melhor estratégia. Com 3 gols do Yuri, eu penso assim também, igual você. Quem é que tá aqui, ó? Ele não sai daqui, hein? Sem o Yuri, mas tudo bem. Ele tá reclamando agora. Você deveria prestar mais atenção naquilo que eu digo. É, mas eu gosto. E você falou também do... Como é que era? Como eu estava comedida. É, você tinha falado o quê mesmo? Você havia falado do Bernabé, como é que é a Arena Bernabé? Ah, porque foi a Arena Bernabé naquele dia, naquele 1-0. Arena Bernabé. Ai, será então, por causa disso, deixe gravado que menos de 5 eu não comemoro. Que Pronto. isso. É assim que vai que ser. Soberba. Eu vou ligar pro Bernabé e vou exigir um gol. Ó. Não faz não pra ver. Já derrubou o Dorival, já mandou pra Zinhacas. E o Memphis? Já mandou pra E o Memphis vai jogar? Eu não tenho contato. O Memphis vai jogar? Olha a hora. Como diria um amigo meu, olha a hora. Eu não sei se vai jogar, mas tem muita gente já com medo dele. Você falou que ia mandar os caras embora lá do estádio.
Então. Ei, mandou embora já o cara do estádio Não, lá da grama? arrumaram. Vai estar legal o jogo pra amanhã? Vai A grama vai estar legal? Vai ter Ou bastante vai ser beach areia. soccer? Vai cair bastante areia nos olhinhos de uma Vai ser certa pessoa na sexta-feira. Vai ser beach soccer. Vai ser beach soccer, sim. Agora, deixa eu falar do Memphis, que ontem eu liguei pra um monte de gente, você precisa saber disso. O quê? Vocês precisam saber disso. O quê? Liguei pra um monte de gente ontem e ninguém me respondeu. Então eu não tô sabendo de nada. Porque parece que estão escondendo. Parece que estão escondendo o Memphis. Tá, mas para aí, O Corinthians tá escondendo já o Memphis. registraram o contrato? Então, ninguém sabe se tá registrado, se não tá. Marcelão, entra no bid. Não, mas aí pra ver se tá no bid. o bid é público, dá pra ver. Então, entra aí. Não tá no bid? Então ele não tá inscrito. Como é que vai jogar? Se ele não tá no bid. Você liga lá no Corinthians. É que no Corinthians tá Mas você tendo falou que ia jogar. uma debandada no Corinthians lá que ninguém tá entendendo mais nada e ninguém responde mais ninguém. Tá todo mundo com medo de responder lá. Mas então, você cadê falou que ia vocês? jogar ele. Você falou que ele ia jogar? Se ele tiver bem, ele tem que jogar, né? Não, se ele Você tiver vai querer o inscrito, Pedro. Você ele vai vai querer jogar. o Pedro. Eu quero saber se ele tá inscrito. Marcelão, Charlie. Cadê olha o aí, vê se... o Marcelo Mas a Paes? questão toda, eu acho que o Diniz, se puder contar com o Memphis, claro que tem que contar, tem que utilizá-lo. Só que utilizá-lo depois de um tempo parado, sem ritmo de jogo. Não, parado e daqui a pouco se tiver uma lesão e prejudicar para a temporada inteira. Essa turma aí, esse pessoal aí, hoje em dia, o próprio Cicinho, dá uma olhada no Cicinho, mostra o Cicinho, olha lá. Tá treinando agora, Eu tô depois de pensando velho. aqui porque os caras podem falar, acabou a tinta da caneta, não assinou o contrato. Eu só tô pensando nisso. Olha lá, o Cicinho tá treinando Você até vai hoje. ver. Você acha que o Você Memphis vai não tá ver. treinando? Da impressora, não tem mais? O Edu, tinta de impressora. tá treinando até hoje, olha lá, o Edu treinando, o tentando. Cicinho. Você acha Olha, que ele não tá confirmado, treinando? no bid ele não apareceu ainda. Não Então apareceu no esquece, vídeo? não Então, pode. eu não sei o que dizer. Não pode escrever. Tá no Transferban, então não pode jogar. Não, mas ele ainda é do Corinthians, né? Não é. Ele ainda é do Corinthians, aí pode. Não. O mesmo contrato. Eu não sei se pode. acaba o contrato. É porque é só a renovação de contrato. O Chico sabe mais dessa resenha. Parece que a CBF já deu um parecer que poderá escrever. A estender. Só que é o seguinte, quero falar mais tá com de medo mesmo. Remo 0, Santos 1, jogo polêmico, Neymar xingado, provocado, provocando, devolvendo, uma confusão daquelas. E a partida, por incrível que pareça, apesar de tudo isso, foi muito boa. E o Memphis? O Memphis. O camisa 10 no centro das atenções e das polêmicas. Neymar já era o principal assunto antes mesmo de a bola rolar. A presença dele na partida foi cercada de expectativas. Chegou em Belém no dia do jogo, depois de ter participado de um leilão beneficente promovido pelo seu instituto na noite anterior. Sempre que a gente fala num tema Neymar é sempre muito complicado e perigoso, né? Porque existem diversas formas de interpretação. Ele tem esse leilão aí há anos, é uma ação nobre que ele faz. Já no aquecimento, foi alvo da torcida rival. Mas também recebeu o carinho da criançada no Mangueirão. Depois de muitas dúvidas, o jogador começou a partida como reserva e o técnico explicou. E ele viria, como a gente ficou sabendo depois, no dia do jogo. Não é o ideal para você jogar futebol, ainda que ele esteja acostumado com tudo isso. E eu analisei dessa forma e tomei a decisão. Do banco, Neymar viu a primeira polêmica da partida, quando Marlon foi expulso por falta em Cabaleiro. O Remo mais uma vez foi prejudicado. O VAR não era para interferir em nenhum lance. Na sequência, Gabigol ficou na bronca depois de levar esse chute de Leonel Pico, que recebeu amarelo. Na volta do intervalo, o personagem da semana voltou para a cena. Neymar entrou em campo e deu assistência para Rony marcar o gol da vitória. Bateu no gol! Rony! Mais tarde, o camisa 10 ainda teve a chance de ampliar, mas perdeu esse gol. 1-0 Santos, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, com direito à foto de Neymar, super-herói, nas redes sociais do Peixe como comemoração. Só que depois do apito final, Neymar voltou a ser protagonista fora de campo. O atacante respondeu às provocações da torcida. Na porta do vestiário, confusão e troca de ofensas com integrantes da delegação do Remo.
O presidente do clube paraense se revoltou. Agora, o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Nas redes sociais, o jogador respondeu em um comentário: "Os caras me xingam, eu comemoro e eles ficam bravos?" E ainda ironizou, agradeceu ao carinho dos torcedores de Belém. E a polêmica foi parar na França. O jornal L'Equipe postou um vídeo da confusão no vestiário. E rápido virou notícia no mundo. O Marca da Espanha perguntou o que está acontecendo com Neymar. Além de destacar a provocação no vestiário, publicou: "Do retorno mais aguardado após a Copa do Mundo, a uma versão repleta de polêmicas, Neymar volta a ser o centro das atenções, embora dessa vez não exatamente pelo futebol." Na volta para casa, já em seu avião, ele postou: "Objetivo concluído." Neymar retorna para Santos com uma assistência na bagagem, a classificação e muita polêmica. Todo mundo perdeu a cabeça, xingou pra lá e xingou pra cá. Aqui jamais alguém xinga, provoca, mexe com o companheiro, né, Ronaldão? Aqui o espírito é sempre bem comedido, tranquilo. A abelha rainha na colmeia. Aqui, não, aqui é tudo tranquilo. O doutor... Abelha rainha. Para, negão, só teve esse emprego, rapaz, para que sair. Eu estive ontem em São Bernardo do Campo, no Clube Mesc, e o presidente Xavier e o Valdo falaram assim: "Ronaldo, fale com o doutor, porque as fraldas hoje em dia elas são mais tecnológicas, né?" E Olha mandaram... que fralda evoluída, hein? Então, mandaram uma pra você. Toma, segura. Por que tava com você e você tá me passando a fralda? Já fica com ela. Mas eu acho que tá de ver. Eu sei. Peraí, deixa eu ver o tamanho. Rafael Fã, é pro seu irmão. É preta. Agora essa aqui, pra que essa aqui não tá preta? Essa é do Corinthians. É maior, né? É maior? É maior. Gente, olha que interessante, tem até uma cinturinha. É pro seu irmão ficar fininho. Então é isso, menina. Por isso que o importante é isso aí, é o amor. Eu espero que você seja feliz hoje e eu amanhã. Eu espero que estejamos na sexta-feira, uma sexta-feira maravilhosa, né? Uma sexta-feira com muito rock and roll, né, Bebela? Não, eu prefiro... E se fosse eu prefiro uma sexta-feira só alegre, ponto. Tem que ser alegre, tem que ser alegre. E é o seguinte, Copa do Brasil... Eu não comemoro! Solta, legal! Em menos de 5, eu não comemoro! É isso aí, pronto, tenho dito. Doutor Marco Aurélio Cunha, é o seguinte, temos esse Corinthians e Inter pela frente, mas antes... Vimos tanta coisa ontem. O Galo deixou para o fim para se classificar na Copa do Brasil. E o Santos correu riscos, mas a expulsão do jogador do Remo deu aquela facilitada. E Neymar, com a sua genialidade, também colaborou numa assistência perfeita para o Rony. Pois é, Renata, se o cara vai depois e não resolve, a gente vai meter o pau nele. Ele foi, resolveu o assunto, brigou lá que não precisa, mas o Santos está classificado. E os gols saindo no fim dos jogos, o que é muito interessante no mata-mata. Mas o Santos foi bem, parabéns aí, Neymar, pela condução do Santos à vitória. Agora, bom almoço a todos, né? Ninguém é de ferro, né? O que seria, Capelanes, o seu almoço sem a presença do doutor Marco Aurélio Cunha? Doutor, sou muito fã do senhor, doutor. Amém, obrigado. Vamos pro crime no fim de semana, doutor? Vambora. Vamos aí, doutor. Vou levar o doutor nos esquemas aí. Dois casados, eu quero lembrar, e bem casados. E lembrar que é dia dos pais, e os dois são pais. Pois é, por isso. Exato, é o dia dos pais, exatamente. Chico Garcia, o golpe foi forte, hein, aqui. Chiquito! Oi. Ai, Chiquito, o Daronco sempre esperando pelo VAR, hein? Daronco. Boa tarde a todos. Eu tô pensando pelo lado bom, né? Hoje tem Grêmio e Mirassol. Mas qual é o lado bom nisso tudo? É que a Copa do Brasil a gente não sai de maca, não sai de cadeira de roda. É verdade. Porque, ó, e o senhor olhou pra Renata por quê? Eu não esqueci, tá? Eu não esqueci o que aconteceu sexta-feira aqui. Que vocês fizeram, vocês foram muito malvados. Você quer uma fralda também? Tá com medo? Não, não tô com medo, eu tô conformado já. E pode ser que saia de novo de cadeira? Ô, doutor, cai da Sul-Americana, estoura o apêndice lá, né? Sempre do lado direito, lembra? Direito, esqueço. E a Copa do Brasil, quando sai, o que é? O que é a Copa do Brasil? Nada. Aí é uma hérnia, né? Então lá vou eu pro médico de novo. Chiquito, calma, que amanhã a gente só espera que o sol saia, apareça. Pra mirar o sol, né? Não é o sol. Pra mim tá em nuvens esse sol aí.
Cicinho, dê um chora-coração na Copa do Brasil, já que você tá eliminado. Ô, doutor. Eu tenho medo de seguir o mesmo caminho, viu? Boa tarde, amigos. Já que eles estão pra esses lados da medicina, ô Chico, é hérnia, né? Hérnia. Mas sábado pode ser cachumba também, porque é São Paulo, aí pode descer. Cachumba. Mas você sabe que é lá em Porto Alegre o jogo, né? É lá que a cachumba vai descer. Vamos ver quem vai descer. Vamos ver. Sábado, Cicinho! Estamos juntos e misturados. Edu Dracena, eu não aguento mais falar com o Edu. O Edu, tudo dá certo. Até demora um pouquinho. O Santos está classificado. O Palmeiras está bem encaminhado. O Cruzeiro joga em casa contra a Chape. Tomba é grande. A vida do Edu, gente, não é justa. É tudo lá. Por enquanto, tudo num lugar só. Por enquanto. Boa tarde, Renata. É esse o Neymar que a gente gosta de ver. Poxa. Aquele cara que vibrando, sabe, sentindo. Agora o Capelanes falou que não teria ter ido pra lá, pra Belém. Eu? Você, senhor, Foi mesmo. falou que não tinha que ter ido. Aí foi lá e deu passe pro gol e o Santos classificado nas quartas de final. Você mesmo que não falou, né? Fala com você. Pois é, deve ter pensado, mas não falei. Bom, quem também está aliviado com mais 4 milhões na conta. Ufa, hein? Aquela cota. Acabou bem, o jogo, acabou. É, uma cota legal da Copa do Brasil. É o Galo marcado. Everton Guimarães. Muchacho. Acabou, tá tudo bem por aí, só esperando o Cruzeiro agora, porque o Galo não decepcionou. Everton. Preste atenção, tem que... Tudo bem, Renata Moiguapa, como sempre. Alô, muchachos. Olá, muchachos. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Último segundo, não é no último minuto, né? No último segundo, quando a bola beijou a rede, aí estávamos com 48 e 59 segundos. Se fosse contra, hein? Então tá tudo certo. Não adianta o Ronaldo espernear. Não adianta. Agora, Ronaldo, eu sou um homem muito caridoso, eu sou um cara preocupado com os corrimãos. Então eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Dos 4 milhões que entraram na nossa conta, tá? Eu estou disposto a ceder um pouco para ajudar a pagar os transfer ban. Então, se precisar do dinheiro para pagar o transfer ban, ou, melhor que isso, para ajudar a pagar o salário do Memphis, e ter que abrir mão de um monte de flautas para tentar ficar aí, porque é só aí que ele vai encontrar tanta facilidade, você pode falar comigo que eu te ajudo, tá? Porque tá faltando dinheiro, vai faltar futebol, porque o Colorado vai deitar e vai passar de fase. Ai, tomara! Só que é o seguinte, Deus, apito dele. quem deitou foi Neymar e depois tentaram deitar no Neymar e não conseguiram e provocaram, ele devolveu e foi uma loucura. E a quinta série tava demais. O Gabigol e o menino. Perdido no rolê. Agora, vamos ouvir o que o presidente do Remo falou sobre o Neymar. Ai, pesado. Uma grande campanha. Agora, o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança, e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Ai, não, pesado, hein? Aí não. Que palhaçada que ele fez. Fez o lance do gol, Então, foi provocado. acabou com o sonho do Remo, então foi provocado, xingado, e aí foi lá, mano. Mandou beijinho. Mas aí tinha que fazer isso aí mesmo. Pô. Não, mas tá certo. Muito Nutella, pô, muito Nutella isso aí. Tem que fazer isso aí mesmo. Tem que provocar. O cara foi provocado, meu. Então, parabéns, Neymar, pelo jogo, pela vitória, classificação. O pior é passar recibo da derrota, né? Esse recibo que o presidente passou é desnecessário. Ele é presidente do clube. Ele não pode falar isso de um jogador que é importante para o Brasil,
um cara que muita gente gosta, muita gente também não gosta, mas chegar a esse termo, eu acho que ele foi mal pra caramba. Chamou de marginal, né? Seja lá o que for, ele atacou um jogador vencedor que ganhou do time dele. Eu aprendi que quando você perde, é melhor cumprimentar o adversário, até com raiva íntima, mas você sai melhor para você mesmo. Ele deve estar E quando você ganha, doutor, a tua postura ela não tem... É só para debate. Claro. Aqui, tá? Mas quando você ganha, a tua postura ela também não tem que ser... comedida. Interessante, ainda mais pelo que você representa, pelo seu tamanho. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que o Neymar foi provocado, eu não estou lá, eu não fui jogador, eu não sei como é que funciona esse tipo de coisa e eu respeito todas as opiniões. Agora, do lado de cá, eu fico pensando assim, caramba, precisa disso? Um cara do tamanho dele, com a carreira que ele construiu, tá para se aposentar ou não sei o que ele vai fazer da vida, tá lá ajudou o Santos, foi decisivo no gol. Mas qual é a imagem que passa? É de novo ele se expondo de uma maneira desnecessária, porque se ele, ok, eu não tô na pele dele e de novo, tá? Não sei o que ele sentiu ali para reagir daquela forma. Mas se ele pega, dá um tchauzinho, entra no vestiário, nós estaria aqui exaltando o futebol dele. O que nós estamos falando? Nós estamos falando dessa baita dessa confusão, que não foi criada por ele necessariamente. Mas eu fico me perguntando para quê? Se o Neymar, com tudo que ele é e tem, precisa disso. Ele não precisa. Não precisa, mas eu só acho uma coisa também, que no futebol a gente reclama tanto que os jogadores não reagem, que eles não aparecem. O cara não sente quando usa a camisa da seleção brasileira. Falamos Capela isso falou isso aí, a Copa inteira, desde que o Brasil foi eliminado. Ai, o jogador hoje, ele não mostra que ele tá sofrendo, que ele tá jogando, que ele tá querendo. Eu acho que ele passou do ponto, todo mundo passou do ponto, é desnecessário, sim. Mas eu também entendo que o Neymar estava completamente ali no calor do jogo, foi para Belém, jogou, deu uma assistência maravilhosa. Poderia ter feito um gol de placa lá também, que a bola saiu por pouco. Poderia ter acabado a partida como herói, e foi herói também. É só isso, Capela. Eu só acho que às vezes também o cara tem que reagir, tem que mostrar que tá afim, que quer alguma coisa, tem que, ligar o Neymar. E ele foi ligado. Você sabe o que é legal? Porque eu sou um cara que eu tento ser híbrido. É o quê? Híbrido. Exato, híbrido. Esse tamanho é lixo, viu? Híbrido, Esse é mais flex. Porque quando terminou o jogo e eu vi toda essa repercussão e tal, primeira coisa que eu pensei foi a seguinte, eu nunca vi o Messi fazendo isso. Eu nunca vi o Cristiano Ronaldo fazendo isso. Aí eu fui dormir. Aí acordei, tomei um banho, aquela coisa toda, tal. Aí eu falei, mas se fosse eu teria feito coisa ainda pior, eu acho. Não, é verdade. Porque a gente tem que se colocar também no lugar. Porque o lance não pode ser com você. Por isso, o sarrafo do Neymar é muito mais alto que o meu. O sarrafo é comparar ele com gênios. Messi, Cristiano Ronaldo, que nunca fizeram isso mesmo quando provocados. A questão do Neymar, a Renata falou uma coisa, acho que foi semana passada, que ficou aqui no meu subconsciente. Ai. Não, você falou aqui sobre a felicidade, que o Neymar ele tem que estar feliz, tem que estar alegre até o fim do contrato dele. Aí eu comecei a analisar, analista de semblante, tá? E eu comecei a analisar o semblante do Neymar no pôquer, no Counter-Strike, com os amigos, no instituto e no futebol. Sabe qual é o lugar que deixa o Neymar mais irritado, triste e chateado, incomodado? É no futebol. Ele está muito mais feliz em todos os outros ambientes do que no futebol. Porque é onde ele é muito mais atacado. Tudo bem, doutor, pode ser também. Pode ser também. Porque o meu fica xingando, né? Também pode ser. Mas o meu único ponto de vista... Olha, eu vou falar pra vocês, o mundo hoje vive do Neymar. Vive do Neymar. As pessoas não param de falar no Neymar. A gente aqui fala no Neymar o tempo inteiro. A hora pra bem, pra mal. O Neymar é assunto, não é só hoje de programa esportivo, é de programa de fofoca, de entretenimento. É tudo. Mas é tudo no Neymar. Mas desde que ele tinha 15 anos, ninguém consegue substituir o Neymar no todo. A vida o dele Neymar é é um assim. cara, gente, ele é diferente. O que ele já fez, tá feito. Já tá pronto. Mas o que ele fez? Desculpa, que ele fez? Eu vou te falar o que ele fez. Não, Ele jogando pelo Barcelona, ele tem os principais títulos. Ele fez um trio de ataque com Messi e com Soares, que é um dos maiores da história. Ele já jogou no Paris Saint-Germain. Ele ganhou dinheiro como poucos. O Neymar, as crianças amam ele. Eu sei só isso. Mas calma, a minha pergunta Eu não sou defensora de ninguém, mas o Neymar tem muitos méritos. É por isso que ninguém tá falando aqui de outros e ficam falando dele. Eu sei, mas a minha pergunta é o que ele fez ontem? Essa é a minha pergunta. Ele classificou o Santos. Classificou o Santos! Gente, atenção! Calma! O que ele fez ontem para os caras ficarem tão bravos com ele? Essa é a minha pergunta. Porque o Neymar fez o seguinte, ele tomou pancada como ele sempre toma, ele foi provocado, a torcida xingou ele, etc e tal, ele pegou, respondeu na bola, o Santos classificou e ele foi pro vestiário batendo peito que é Santos. Eu tenho uma Qual frase é o problema? Eu tenho uma frase, prego que se destaca
ataca, toma martelada. Ei, o Neymar vai sempre ser atacado onde ele for, ainda mais quando for rival, quando for adversário. Mas a gente ele tem que saber lidar com isso, Mas aí que tá, pô. a gente tá errando. A gente tem que analisar mais a declaração do presidente do Remo do que a atitude do Neymar. Porque chamar o cara de marginal e de vagabundo ninguém tá passando pano pra isso, não. um chororô teu, presidente. Pelo amor de Vocês, nada contra, tem esse negócio do eixo, né? A questão do eixo. Isso é verdade, Capela. Remistas, por favor. Baianos, né? O time do Vitória, por favor. Quando vocês são beneficiados, eu não vejo uma linha de vocês aí também. Mas quando são prejudicados, você vem com esse discurso baixo. Que, é o time do eixo que é sempre protegido. Nananina, não. Que eu lembro de vários momentos que a arbitragem beneficiou o Vitória, que foi citado ontem também. Então para com esse discursinho morto aí que não se sustenta. O discurso, então, que você está adotando é o de Abel Ferreira, que diz que todos são prejudicados e todos são beneficiados. O Abel, quando é prejudicado, é só o Palmeiras. Quando o Palmeiras ganha, eu ganhei. Empatou, nós empatamos. Quando perde, eles perderam. Agora, é gente, assim. olha só, vocês esqueceram a magia do mata-mata. Acabou aquele 0-0 no sábado, o Remo pensou, agora eu me consagro, vou jogar em casa. A torcida fez um papel lindo do Remo ontem, e aí começa o jogo, tava tudo legal, lá e cá, a partida, um tendo chance, o outro também, aí vem a expulsão. Aí é que o bicho pega, né? Everton Guimarães. É que a gente olha essa treta assim agora até dá risada, porque já passou, já foi, não teve violência, foi só uma troca de provocação ali. Mas que é uma coisa meio surreal, né? Sai da lógica, sai do normal isso, mas acontece. Renata, tudo, absolutamente tudo que envolva o Neymar rende muito corte, engajamento, discussões e blá, blá, blá. Eu ontem disse que o Remo passaria pelo Santos e tal, e no palpite eu errei, mas, sinceramente, vocês podem brigar comigo, quem pensa diferente, o contrário, de forma contrária ao que eu penso, mas eu acho que a arbitragem não errou. Não errou. Para mim, a arbitragem acertou nos lances, não acho que houve nenhum tipo de situação que prejudicasse de forma descarada o Remo. Acho que o Santos trouxe na bola, não acho que teve benefício, mas eu vi colegas nossos falando que o Remo foi roubado, que operaram o Remo. Eu não acho que operou, principalmente nesse lance que a gente está mostrando aí. Eu acho que era lance para expulsão, sim. O jogador, ele estava no sentido do gol. A cobertura por dentro não chegaria a tempo, ou pelo menos aparenta que não. Então, eu acho que a arbitragem, nesse caso aí, aliás, o Daronco está na capa do Batman, né? Impressionante, está na capa do Batman. Está bem melhor, viu Daronco? Tá mais ágil, está conseguindo correr mais. Eu sei porque eu já fui forte, hoje não sou tanto, tô magro. Mas, o Santos foi na bola, o Santos não foi beneficiado pela arbitragem, não acho que tem esse negócio de, roubou porque é o Remo, porque está aqui no Pará e tal, não vejo isso. E sobre a questão das provocações ao Neymar, tudo que envolve o Neymar é superlativo. É um negócio que ganha muita mídia, ganha muitos cortes, e acho que o presidente do Remo passou do ponto, né? Passou do ponto. Não é dessa forma que você reage, por mais que o Neymar tenha provocado ali, até porque também foi provocado. Nessa aí, eu não consigo ir a favor do Remo, nem dentro de campo e muito menos fora. Pois é, gente, aquela história parece, perdemos, agora vamos apelar. Não é assim, né? Ronaldão, você tá muito calmo. Não, porque você falou uma coisa que é legal. Se você tivesse sido provocado como o Neymar foi, qual seria a sua reação? De verdade. Só pra lembrar, porque o Capela falou que jogava bola na rua, né? Os amigos dele lá. Quando tinha um jogo, que era a rua de cima contra a rua de baixo, e a rua de baixo perdia, acontecia isso. Saía tapa, saía não sei o que, aquele igual, é você. Não, mas não teve tapa aí. Odair, cadê o Odair? Não sei o quê, vai ficar tudo isso aí. Então, sempre vai ter isso no futebol, sabe por quê? Não, o Neymar não saiu gritando lá, Odair, cadê o Odair? É o que estava escrito ali, né? Não é? É, porque não tinha o F nem o... Quer ver agora lá, quando ele volta, olha lá. Ele passa, olha lá agora. Deixa eu ver, vamos ver. Quer ver se ele tá chamando o Odair. Olha lá agora. Olha lá, agora, olha lá. É o técnico do Furacão, deve ser. Então, acho que foi. Eu li. O que era? Eu não consegui, eu não entendi nada. É porque eu li o lábios. Então ele falou ali, Odair. Mas agora deixa eu falar sobre o Darcy. O que será que o cara disse pra ele? Falou, você sabe quem é o Darcy? Ele falou, o Darcy!
Ô, Darcy. Ô, Darcy. O Darcy. Eu não sei quem é o Darcy. Então não é o Odair, é o Darcy. É o Darcy. O Odair é primo do Darcy. É uma família grande lá. Se o presidente chamou ele daquilo, se o presidente chamou ele daquilo, talvez fosse o discurso ali, né? Mas será que foi o presidente? Então. Ah, não sei, se ele falou isso não depois. Não dá pra saber quem foi. Ô, Chico, lá no... Não dá pra você tirou saber foto quem com o Neymar? foi e nem o que Você tá brigando com o Neymar? Não, Você tava no instituto dele lá. Eu tô brigando com o Neymar. Agora você tá falando mal do Neymar? Ele não tirou foto com você? Não, não tirou. Mas você ali foi os caras empurrando a cerca pra querer ir pro Neymar. Era muito caro. O Chico pediu foto com o Neymar, não tirou. Muito caro a foto, não pedi não. Ai, gente, só vocês. Um recadinho, mas eu quero seguir nesse carro. Cicinho, eu não lembro muito de você brigando no futebol, ou discutindo, provocando, de verdade, não lembro. Sangue bom. Lembro de outras coisas, as assistências, aquela coisa toda. A gente também lembra de outras coisas. Outras coisas, né? Título mundial, aquela coisa toda, enfim. Mas, Cicinho, o que você faria se estivesse ali no meio da confusão? Se você fosse o Neymar, de verdade. Assim, com essa minha altura, brigar, eu não iria. Você ia ser o Gabigol. Ia ser o Gabigol. Eu era daquele que tinha confusão e eu tava lá tomando água pra ficar tranquilo. Mas assim, aí é questão de personalidade. O Chico tocou num ponto aqui que é muito, digamos que é a divisória disso. O Neymar, não é de hoje que a gente fala isso do Neymar. Então, assim, na verdade, nós precisamos nos acostumar. O cara não gosta de perder e o cara é dessa maneira, é a personalidade dele. E o cara é xingado, o cara é perseguido. A gente sempre fala, né? O jogador, ele responde na bola, ele respondeu na bola. E aí tem a provocação, ele tem a oportunidade também de extrapolar, de irritar o adversário, ele vai fazer. Então, isso é do Neymar. Então, eu não vejo nenhum mal nisso. Vejo mal na questão do posicionamento do presidente. Edu Dracena, alguma vez você já teve que conter o Neymar, segurar o Neymar? Isso já aconteceu? É uma menina, não, de né? briga assim não. Mas assim, de lanche de jogo, onde que tem um cara chegou e tal. Agora isso aí... Agora, eu tava na briga lá do Uruguai, lá, Penharol, Palmeiras. Essa aí que o Borja correu, amor. O Borja correu. Essa aí o Borja correu. Tomou peteleco, né? Se tiver briga, eu quero estar atrás do Edu. Eu não. Ronaldo. Gente, o Meu, Ronaldo, ele racha. Vou te falar, você, você tá nervosa. Não, sabe quem tava meio nervoso? Quem? Não, nervoso não. Mas explicou por que o Neymar ficou na reserva, foi o técnico Cuca. Neymar, eu já falei 1 milhão de vezes, sempre que a gente fala num tema Neymar é sempre muito complicado e perigoso, né? Porque existem diversas formas de interpretação. Ele tem esse leilão aí há anos, é uma ação nobre que ele faz. Eu quando falei no outro dia em que a diretoria que ia saber, eu não falei que a diretoria que ia saber, porque eu quis dizer que tem que ver, isso está em contrato, isso é uma coisa de praxe, vem gente do mundo inteiro, é uma coisa super importante, né? E ele viria, como a gente ficou sabendo depois, no dia do jogo. Não é o ideal para você jogar futebol, ainda que ele esteja acostumado com tudo isso, e eu analisei dessa forma e tomei a decisão. Lógico que não deve ter agradado ao próprio Neymar, porque ele queria jogar, ele gosta de jogar. Ele chegou, não era nem 2 horas da tarde, mas eu já tinha definido um dia antes que ia ser daquela forma. E assim, eu acho que foi legal o primeiro tempo. A gente fez um bom jogo e o Neymar foi legal também, que ele veio e decidiu. Então a gente usou toda a força que tinha em benefício do clube. Eu acho que isso que a gente tem que fazer, unir todas as forças como a gente uniu hoje para poder vencer. É que é o seguinte, viu, doutor? No primeiro tempo, o lance capital da partida foi a expulsão do Marlon. Mas o lance que definiu a classificação foi o gol do Rony com a assistência do Neymar. E que assistência, né? Olha onde a bola passa, na janelinha do jogador. Ele viu o espaço ali, jogou entre as pernas do defensor. Embaixo da caneta, ele ganhou a canetaça, né? Ele ganhou a disputa de bola, que o pessoal fala que ele não tem o confronto, tá aí o confronto, ele ganhou a disputa, escolheu o momento certo do passe e deu açucarado para o Rony, que fez o gol. Então,
todo o mérito da jogada é pro Neymar e ele perdeu o gol que ele não perde, né? Aquela bola por cima. E o Zé Wellison ficou na saudade, né? Ficou. E eu até acho que a expulsão foi bastante justa, porque era o último homem na jogada, ele fez uma falta mais agressiva, eu não vejo como ruim a arbitragem, não. Pois é, Chico Garcia, aí é que está. O árbitro em campo, ele tem toda a autonomia. Mas quando ele é chamado pelo VAR, ele vai lá, revisa. Só que o Daronco deu um amarelo bem convicto, ele estava bem próximo, inclusive, na hora do lance da expulsão do Marlon. E aí ele é chamado. Quando ele vai ao VAR, ele volta com a decisão do cartão vermelho. E independentemente se foi pelo VAR ou não, eu quero saber se, na sua opinião, essa decisão de expulsar foi a mais correta. Foi sim. É o chamado Dogson lá, você tem que analisar os 4Ds. Eu sou um crítico do Daronco, mas talvez no campo você não tenha a profundidade ou exatamente a noção, que o lance é muito rápido, da cobertura do zagueiro. E aí, talvez, né, o cara na segurança, porque ele sabe que tem o VAR, e a gente sabe como o Daronco apita. Esse é o problema, ele espera pelo VAR o tempo todo. A gente sabe, então, se eu der um vermelho aqui, talvez eu me complique, então eu vou dar um amarelo, porque se tiver alguma revisão, eu vou no vídeo e posso corrigir. Os árbitros apitam, na maioria, o Daronco é campeão nisso. E realmente, quando você vai no monitor e você vê que, o Marlon, ele chega a tomar a frente da jogada em determinado momento, só que depois ele perde a passada de novo e aí ele é obrigado a fazer a falta. E naquela posição do campo ali, o jogador tinha a chamada chance clara de gol. Então, por isso que tinha que expulsar mesmo. E ali os jogadores do Remo, Capela, já sabem que é outro jogo. Que muda completamente de figura, a estratégia, o planejamento inicial. Você precisa rever a rota. O Remo quase empatou o jogo mesmo com um a menos. Então é isso que chamou a atenção também, que o Santos ainda foi pro ataque. Exato, o Santos não conseguiu matar o jogo. Agora, o Brasão foi importante nesse jogo. Fez bola boas na trave, defesas. tem toda a razão. Agora, distância, muito próximo do gol. Direção, em direção ao gol. Domínio, bola dominada tinha deixado o Marlon para trás. E aí a única coisa que aí eu coloco um asterisco rápido é em relação ao defensor, porque o Daronco está muito longe da jogada. Na observação dele, ele apita de longe, por causa do VAR. Que ele é pesado também. Isso. Bom, a bola é lançada, tá muito longe. Mas você quer que ele seja o quê? Onipresente? Ele tá onde a bola tá. Ele posicionasse, lançou a distância. Ele demora para chegar. Demora para chegar. Mas tudo bem, independentemente de qualquer coisa, você pode perceber aí. A hora que o Cavaleiro ele domina a bola e vai para o ataque, ele vai para cima em direção à área, talvez a visão do Daronco ele pensasse assim, o outro zagueiro poderia fazer a cobertura, por isso o amarelo. Mas para mim a arbitragem foi correta. O VAR tá aí para isso. Então ele aplicou a regra. Tem a regra pessoal de muita gente, né? Só que se a gente for se embasar na regra do futebol, gostem dela ou não, o cartão vermelho foi justo. Mas uma pergunta, esse lance é difícil? Não, é porque o Capelães coloca o asterisco no defensor, porque realmente, de onde o Daronco estava, porque ele lembrou do lance do Fortaleza e Palmeiras, o defensor poderia atrapalhar a jogada. Ele lembrou disso. Quando dá o cartão ali, ele já aponta falando que parece que tinha outro. Então, mas é que quando tem a falta, quando tem a falta, olha onde está o defensor. Já tá na mas olha o Daronco está chegando na hora da falta. Ele vai apontar que tem um outro defensor. Isso, porque ele já estava na meia-lua. Só que a questão é, se não tem a falta, o cara não chegava. Exato. É que tem a falta e aí o defensor chega na meia-lua. Só que se não tem a falta, o cara já está no gol, entendeu? Exatamente. Vermelho correto. E aí, Ronaldão? Não, é que eu fico lembrando, eles estão falando, tem lance que fica na cabeça, a gente vê o Daronco distante, como sempre, todos os jogos, apitando com o VAR, e a gente vê o lance que, quando é para um time... Você lembrou do Bidu, Ronaldo? Passe em branco. Você lembrou do Biduzinho? Eu lembrei do Murilo, e não foi tão distante, não, agora no final de semana aí, deu um carrinho, o cara do Fortaleza passou por dentro da defesa, quando foi sair, o cara... não, mas ele não está a caminho do gol. Ele falou, esquece não, o jogador falou assim, não, eu não estou a caminho do gol, eu estou a caminho do sorveteiro. Eu roubei essa bola aqui, e vou no sorveteiro. Meu Deus. Renato, não, sorveteiro, eu vou comer uma pipoca. Eu driblei o zagueiro do Palmeiras. O cara tava indo pra lateral. Não, tem coisa que eu não entendo. Olha, mas se a gente pegar o Daronco apitando, só... Vejam quantos lances ele vai no VAR. Total. Olha, ele vai no VAR todo jogo. Todo jogo. Ele não é o enxerga cara de que longe. sempre espera a segunda opinião. Sabe aquele cara que vai fazer uma consulta no médico, doutor? Chega lá e fala, se o doutor fala, olha, é tal e tal lesão. Ele não se convence, ele vai lá e pede uma segunda opinião. Ele não consegue ficar com a primeira opinião. Ele não tem confiança. E eles não têm condição, né?
Porque no Gabigol tinha que ser expulso, na minha opinião. Eu não achei. Que isso? Gente, Não, um chute no aliás, gol. o cartão amarelo do Gabigol. O Gabigol pediu o cartão amarelo. Ele provocou tanto o Daronco que ele pediu. Nunca foi vermelho no Gabigol, gente. Ô, Pelo amor como de Deus. não? Olha, o chute na boca do Stoll ali, o quê? Olha lá, deixa eu ver. Na barriga, ó. Não, Cicinho, Chico, para. isso é uma voadora. Que voadora? E olha o Daronco de frente dele. Eu achei amarelo. Foi lance Se de ele dá a capoeira. solada, ele bateu com o peito de pé aqui. É a mesma coisa. Não é que não pode, doutor. É a mesma coisa. Peraí, abre aqui no doutor, abre no doutor. Você tem como abrir no doutor aqui, ó. Se eu bater no senhor aqui, é uma falta, certo? Se eu fizer a mesma coisa aqui, o impacto vai ser o mesmo. Essa vai ser diferente. Que isso? Peraí, Olha só. Esse um soco. Se vocês repararem, a bola já passou há muito tempo. Qual é o objetivo do cara que tá deitado, levantar aquela perna na altura da barriga Falta. do barriga? Acertar o adversário Não, apenas. pelo amor de Deus. Falta, amarelo. Muito mais do que uma E falta. ele chutou. Agressão. Ele não levantou pra parar. Cansou de fazer isso aí na Em carreira. nenhum momento ele disputou a bola. Ele foi Não, a bola tinha visivelmente Mas você sabe no por corpo que o do Daronco atleta. não expulsou pra não deixar tão desigual? É, claro que sim. Eu achei, Mas que o ele Daronco apitou é o bem. Daronco, ele tem esse pensamento. Olha a bola, quer ver? Caiu, A bola já foi. Ele tentou pegar a bola. Ele colocou o pé, ele chutou. Eu achei que ele parou o pé pra O Edu fez isso a vida inteira, nunca Com foi certeza. E expulso. eu achei que ele apitou bem o Daronco. Isso aí me lembrou o Murilo Apitou jogando. muito bem. Ah, lá, Que ele pega o zagueiro do Fortaleza, velho. Murilo Igualzinho. Mas tudo te lembra o Murilo? Porque era pra ser Tira o expulso Palmeiras também. da cabeça, irmão. E eu acho que era o apitou Daronco muito que tava bem o apitando, Daronco, porque teve não que viu. expulsar o Marlon Ele tá um realmente. metro e não viu, olha lá. Ah, sabe? Que isso aí é... Edu, o que é? Não, eu falei que ele apitou muito bem o Daronco. O Marlon tinha que ser sido expulso realmente. Eu também acho. E ali é cartão amarelo. Acho que tá certo. É, porque o Santos ganhou. Se o Santos tivesse perdido, você ia falar desse lance. Eu não Você expulsaria. fazia isso também, né? Eu Por não que você acha que é expulsaria. cartão amarelo, Edu? Não entendi, Rei. Esse aí, por que você daria o amarelo? Só? Porque ele colocou a perna. Colocou. Ele não chutou. Colocou a perna. Não, olha lá. Então eu tô vendo. Ele colocou a perna. Tô Não, eu doido. não expulsaria. Você acha que foi sem querer, que ele só levantou Não, sem ele querer? quis fazer a falta. Vamos guardar Ele quis esse fazer lance a pra falta. frente. a gente Ele tá fazer no sofá da casa dele, ele vai pôr a perna na mesa. opinião, Foi doutor. isso. Não, Ó, já vamos falar tudo de Fortaleza e Palmeiras por aqui agora. YouTube. Recadinho. Everton Guimarães. Estamos com lances polêmicos por aqui. Esse da expulsão, que acabou mudando toda a história da partida, de fato, não é? O Remo também precisou rever o que faria em campo, o Santos teve mais liberdade. E esse lance agora reclamado pelo Cicinho, que para ele deveria ter sido o cartão vermelho, e para o Chico, que é o nosso expert em arbitragem, sabe nada. também. Então, Renata, e aí eu sou obrigado a engrossar o couro do Cicinho e também do Chico. Concordo com os dois. Não gosto muito de ficar indo no vai da valsa, não, mas nessa aí, Cicinho e Chico tem razão. E eu concordo com os dois especificamente nesses lances aí. Agora, eu quero aproveitar essa curta passagem minha aqui no YouTube para dizer que o Cruzeiro ganha o jogo logo mais da Chape por 2-0 e o Palmeiras ganha de novo, porque time que vende mando de campo e que põe o Paulo Autuori de treinador precisa perder de novo. Eu não torço contra o Fortaleza, mas que várzea que a coisa está caminhando por lá. E vai perder de novo, o Palmeiras ganha o jogo também por 2-0. Nossa, Era já pra esperar deixou falar palpite. palpite, né? Não, mas ele sempre tem preferência. E o Grêmio com o Mirassol? Quer falar de Grêmio e Mirassol? Só assim pra Everton? saber. A cara dele. Grêmio e Mirassol. O nosso Grêmio ganha o jogo 2-1. Olha lá. Ainda bem que você tirou ele do ar. Não, eu não tirei, não, já voltou. Foi só um lapso. Ó, quiseram te derrubar, Everton. Everton. Grêmio ganha 2-1. Amanhã vamos conferir tudo isso aqui no programa. Um ótimo Donos da Bola por aí em Minas Gerais. Beijo, beijo. E é o seguinte, minha gente, eu quero falar do Santos. Edu Dracena, você hoje está bonzinho. Então você daria cartão amarelo naquele Sim. lance, daquele chute na barriga do Gabigol. Daria cartão amarelo, acertou o Daronco. Eu acho que apitou muito bem o jogo. O Não deu vermelho pro Murilo? O Santos, na minha visão, Renato, por mais que venceu o jogo, não jogou tão bem. Eu acho que a marcação do Santos está muito frouxa. Né? Igual o Capelano está frouxo. O quê, bebido? Correu riscos. Correu muito risco, então a gente vê realmente que precisa
ajustar muito rápido esse time aí, porque já vai pegar o Atlético Paranaense no domingo, vai tomar o taca. Mas a gente espera... Quem vai tomar taca? Claro, Atlético Paranaense. Qualquer chance, irmão. Não tenha dúvida que vai ser atropelado lá na Vila. Vai ser atropelado. O jogo é na Vila, nosso palco preferido. Você já esqueceu em 2005 quem desfilou pra lá? E chegamos na final da Libertadores e fomos campeões em 2005. 2005 eu poderia ter sido campeã brasileira. Esse ano, 2005, eu tava jogando. 2005 era pro Inter ser campeão, tiraram no apito. E 2005 era pro Atlético ganhar a Libertadores, tiraram no apito também. 2005 foi esquisito. 2005 era legal. E você em 2005 fazia o quê, Cicinha? Eu tava ganhando o time do Capelano. Tava ganhando o quê? Tráfico de influência. Maldito tráfico de influência. O cara toma 4-0 e quer ter razão. Mas querido, doutor. Tomara que a vitória... Né, doutor, você tá com semblante de malvadeza. Mas eu vi isso aí, pelo amor de Deus, 20 anos. Ué, 20 anos. Há 20 anos o Inter tá tentando até hoje pegar o título brasileiro de 2005. Isso é verdade. Oi? É verdade, os caras estão canetando. Não, o Inter não quer pegar, quer dividir. Quer dividir. Você divide nada. Você divide nada. Agora, voltando ao Santos, de verdade, falando sério agora, muito sério, Capela. Não. Tá vendo? Era pra falar sério, me cortaram de volta. E era pra expulsar o... Dápio, agenda, a programação da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O Cruzeiro vai receber a Chape lá no Mineirão. O 0-0 foi inesperado na ida, né? Muita gente imaginava que o Cruzeiro poderia vencer fora de casa, uma partida que acontece às 19 horas. Logo depois... Ai, brilha o sol. Grêmio e Mirassol, Arena do Grêmio, 7h30 da noite. Na ida 1-1, ótimo resultado pro Grêmio. E agora... O Grêmio nunca ganhou. E agora o Mirassol vai empatar lá em Porto Alegre e vai ganhar nos pênaltis. E o Grêmio nunca ganhou do Mirassol, hein? Sempre tem uma primeira vez, né? Será? Fluminense e Vasco, clássico carioca. Chiquito. Maracanã, 9h30 da noite. Fortaleza e Palmeiras, que vamos falar com mais calma. Jogo na Arena Pantanal, mando vendido pelo Fortaleza. Contra o Verdão de Abel Murilo tá fora desse jogo aí. Doutor, o campinho, bonitinho, organizado. Já montou uma estratégia. O Fortaleza tem alguma chance aqui? Renata, com 3-0 contra, vendendo o mando de jogo para Cuiabá, a chance do Fortaleza é deixar o tempo passar. É Cuiabá esse estádio aí? Terminar a partida e sair desclassificado. Nossa. Porque, além de tudo, tem 2 ou 3 ausências importantes por lesão. E o Palmeiras, confortável, vai jogar sempre na sua posição mais expectativa, lançando os contra-ataques. Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo tranquilamente por 2-0. Doutor, se você pudesse opinar, a melhor estratégia agora, com 3-0 na conta, é utilizar reservas, mesclar o time, ou vai com força total de novo, não dá nenhuma brecha? Eu acho que começa com o time principal, faz o resultado e depois entram os jogadores que precisam de minutagem, como Flaco Lopes, não sei se vai sair jogando, ali na tabela parece que sim, Maurício, mas Vitor aí... Roque pode aparecer também. Vitor Roque. Doutor, o Murilo? O Murilo tá no meu campinho. Murilo não... O que é importante é que também, né, Será que ele vai com 3 ou 2 zagueiros? Eu acho que ele vai com 2. Ele relacionou 2 caras. Ele relacionou o Murilo e o Benedetti. Então a tendência é que vai com 2 zagueiros. Não, e o Martínez vai como zagueiro também, a linha de 3. Baixa para zagueiro. Pode ser também, né? Mas ofício mesmo 2. Ele elogiou muito na última coletiva o esquema com 3 zagueiros. Então pode ser que ele repita, não sei também, né? Aí é com o Abel Ferreira e opções, vamos combinar que não faltam para o Palmeiras. Agora, quem tem Alan, Arias, Flaco Lopes e ainda tem a possibilidade de trocar esse time todo no intervalo, pelo amor de Deus, o Fortaleza simplesmente entregou o jogo. Doutor, eu tô lembrando que meu próximo adversário no Brasileiro... Mas ganhando quinta-feira tá tranquilo. Vai passar para a próxima fase, vai jogar. Uma coisa é brasileiro, outra é Copa do Brasil. Tá falando do brasileiro. Tranquilidade é uma palavra que riscaram do meu dicionário. Faz tempo. Bom, o futebol fica muito mais... Vou falar agora mais sobre Fortaleza e Palmeiras. Rona, você tem alguma esperança que os cearenses vão se classificar? Então, eu posso te mostrar um lance. Fala do Murilo. Para você ver se eu estou errado ou não. Você acha que Fortaleza perdeu por isso? Eu acho que o Fortaleza foi prejudicado. E é sempre pro mesmo lado. Então conversa com ele. Por que você quer conversar comigo? Conversa vai. Eu quero que você dê uma olhada, menina Renata. Ele tá indo pra onde? Pegar um sorvete? Pra lateral. Pra onde ele está indo? Pra lateral. Doutor! Me ajuda, doutor. Olha lá. Pra onde ele está indo?
Olha, peraí, você acha que isso é chance clara de mesmo gol? mesmo que Pro ele vá Castelo? pra frente, a bola tá distante do gol, tá quase na linha do meio Doutor, campo. é só pra sair e pegar o goleiro. Doutor, o senhor foi centroavante. doutor. Fui. Não, O senhor para foi aí. centroavante. Para aí, alguém daria cartão vermelho nesse lance? Além do Ronaldo. Vamos lá, a imagem tá fechada, tá? Mas vamos imaginar, então... Pra onde ele tá indo, Chico? Que não tem ninguém, que não tem mais ninguém entre aqueles 3 jogadores envolvidos ali, não tem apenas ninguém. o goleiro. Se esse jogador do E Fortaleza... não tinha, Chico. Calma, gente, calma. Você tem que ver a imagem e me responder. Então, você tem que ver a imagem. Se esse jogador dá o tapa pra frente... Ele não deu tapa pra frente. Aí eu Ele tirou concordo, do... aí eu Mas concordo. ele não deu. Ele não passa por Ele dentro deu porque passa pro 2 lado corpos e não tem um ocupam o jogador mesmo do espaço Palmeiras dito pelo doutor. Fazendo a cobertura. Mas eu vou te ajudar, Ronaldo. o Chico, Eu vou rapaz. ajudar o Ronaldo. Olha lá. E se é o Flaco Lopes que dá um tapa e o zagueiro do Fortaleza faz o mesmo lance? O que que o tem Abel vários faz? lances O que Abel tem faz o assim, quê na irmão. coletiva? Tem vários lances. O Edu, Tem o vários Abel, lances que... os palmeirenses, que vergonha, Vários lances que os caras sempre têm na contra. canela, os caras nem O VAR é expulsaram. vermelho, o VAR é Nem preto, o expulsaram. VAR é não sei o quê, mas É o nunca que é eu tô verde. dizendo. tá É bom. isso. Olha só a expulsão, Agora, a Ronaldo. superioridade do Palmeiras no segundo tempo diante do Fortaleza. No primeiro tempo, o Fortaleza deu toda a vida física e depois cansou e não aguentou. Então, a gente viu que o Palmeiras, com inteligência, ele construiu um resultado. Eu não acho que passou pela arbitragem. Não passou. E o Fortaleza, infelizmente, cara, o Fortaleza há 10 anos, se a gente for parar pra pensar, estava na Série C. Conseguiu subir pra Série A, chegar no final do Sul-Americana, brigar por Libertadores. E, infelizmente, a gestão ruiu. Porque não conseguiu a manutenção, começou a gastar demais, mudar o perfil de contratações e não conseguiu, sucumbiu. Esse é um grande problema. É o novo rico. É o novo rico. Mas quem se constrói jogadores todo dia, não é Pois toda hora que você é. descobre um cara barato, que vira um cara bom, Mas um quem cara que era o CEO do faz a Fortaleza? diferença. Era o Marcelo Paz. Mas pois é, mas deixou terra arrasada, é isso que você tá querendo dizer? Ué, onde tá o Fortaleza? E vai deixar o Corinthians a terra arrasada também, é isso? Não, já pegou Já uma tá, né, terra também, né? Já arrasada. tá. Já Não, deixa do pra lá, Corinthians né? a culpa não é dele, da dívida astronômica. Não mas é tem a o culpa do Transferban Marcelo também na Paz. conta Mas o dele. Fortaleza, ele fez uma administração que foi talvez das mais elogiadas aqui no programa. Ele fez coisas, ele apostou no Rogério Ceni quando ninguém acreditava como técnico. Ele fez muita Vojvoda. coisa. No Vojvoda, teve uma carreira longeva no Brasil, o que é raro. Só que às vezes o custo acaba virando incontrolável. E vamos para palpite? Palpites para Fortaleza e Palmeiras. E o primeiro a palpitar será Marco Aurélio Cunha. 2-0 Palmeiras. Capelanes. Palmeiras joga em casa, né? É isso, é em casa. Tudo quanto é lugar. Apito, Mas não é a casa. escolha do Palmeiras, é do Fortaleza. É uma vergonha isso. Então, até por isso, 4-0 Palmeiras. Chico Garcia. Lá em Porto Alegre vai ser 0-0 Grêmio e Bolívar e o Grêmio vai passar Ninguém nos perguntou. pênaltis. Bolívar. Grêmio Que quem? Bolívar? Bolívar. Mirassol. Bom dia, Chico. Tá doidão? Tudo bem, velho. Perguntar, pô. Grêmio Bolívar. A cadeira de roda, o Bolívar Cadeira de roda não fez mal. o Bolívar alugou tua Mas cabeça, hein? Palmeiras e... Calma, gente. Palmeiras e Fortaleza 2-1 pro Palmeiras. Cicinho. Ai, o Bolívar. Lá na Arena Pantanal, nem onça pra segurar o Palmeiras. 3-0 Ele Palmeiras. virou palmeirense, o Cici. E você, Ronaldo? Virou Mas palmeirense? o Cici virou palmeirense. Lógico que é 4-0 pro Fortaleza. Se apito aí. Não precisa dar pito, não. Será 3-0 pro Palmeiras. Olha. Por esse placar. É outra palmeirense também. É o Cici agora e a Renata. E o Mirassol, eu tava pensando em empate. Grêmio e Mirassol, mas agora 2-1 pro Mirassol. Boa. Eu vim de sol, vai ser E tudo pra 3-0. finalizar o Palmeiras. Eu peço no chão. 1-0 Verdão. Ixi, então nem Peço no chão. não ter respondido. Acabou! Agora chegam os donos da bola e o Neto com os seus convidados. E a gente volta amanhã. Valeu, beijo. Edu? Não, 1-0.